Olá galera, sejam todos bem-vindos aqui no canal Serjão Matemática. Quer melhorar seu desempenho? Fica comigo. Prova Enem 2019, a prova azul, PPL, a questão 174. Olha que questãozinha legal essa questão. Envolve a equação da reta de geometria analítica, a equação da reta. Vem comigo, pessoal. Primeiro passo aqui, a leitura da questão. Uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas, mesma distância. Além disso, ele apresenta outras 2 informações. A primeira, um esboço de um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme a figura. Está aqui a câmera 1, está aqui a câmera 2. A segunda informação, 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera 3 deverá ser instaladas. Então, nessa posição, ou nessa, 5 possibilidades. O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta entre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. A relação escolhida do instalador foi, então deve-se instalar uma terceira câmera que equidiste das 2. A câmera 1 tem abscissa 3 ordenada 1, está aqui. A câmera 2, abscissa 2, está ali ordenada 4. Eu traço uma distância entre os dois, né? Então essa distância aqui vai me determinar um ponto médio. Repare que se eu colocar uma câmera 3 aqui, a distância entre as 2 vai ser a mesma, equidistante. Mas repare que esse não é o único ponto para se colocar a câmera 3, que tem que ser equidistante às outras 2. Na verdade, existe um conjunto infinitesimal de pontos aqui, uma região chamada mediatriz, em que essas câmeras podem ser colocadas. Então, repare, esse ponto aqui é o ponto médio, né? Ele tem coordenadas 2,5, 2,5. Como é que eu tirei esse ponto? Olha, no meio de 2 e 3 é 2,5. No meio de 2 e 3, 2,5. Ou então eu pego aqui, ó, as abscissas 2 mais 3, 5 dividido por 2, 2,5. 4 mais 1, 5 dividido por 2, 2,5. Se eu elencar aqui uma região com infinitos pontos, ó, imagine esse ponto, ele vai equidistar daquela câmera e dessa câmera. Esse ponto equidista da primeira câmera e da segunda câmera. Então, repare que eu consigo infinitos pontos em cima dessa reta que equidistam os extremos. Isso é uma das definições de mediatrizes. Então, mediatriz é o segmento de reta, é a região formada por um conjunto infinitesimal de pontos que equidistam de 2 fixados. Eu também posso dizer mediatriz como segmento de reta que intercepta outro em seu ponto médio perpendicularmente. Lá no canal Serjão Matemática tem os elementos notáveis de um triângulo, tem a videoaula 4 e a 5 de elementos notáveis, e lá eu estou falando de mediatrizes e seu ponto, né, de encontro de mediatriz de um triângulo, que é mediatriz circuncentro. Beleza, vai lá, assiste o canal, assiste as aulas lá, mediatriz, ponto de encontro, circuncentro. Por enquanto, e lá tem a definição de mediatriz também. Assista. Então, voltando. Pessoal, então eu quero essa reta mediatriz, tá vendo? Essa reta vai compor aqui infinitos pontos que a câmera 3 pode ser colocada. Repare que se eu já analisar essa reta, essa mediatriz, eu já vou dispensar a relação 1, porque a relação 1 é o y igual a 1x mais 0. Repare que o b é 0, e repare que essa reta não vai passar pelo 0. Então, não é a relação R1. Repare também que não é a relação R2, uma vez que essa reta está com inclinação positiva, o coeficiente angular aqui é negativo. Então, para essa reta R2, essa relação R2, ele tem que ser decrescente, e aqui ele é crescente. Então, não pode ser nem a relação 2 e nem a relação 3. E eu vou ficar entre a relação 4 e a 5, porque o coeficiente angular ele é positivo. Mas repare que aqui ele vai passar um pouco para cima do 1, aparentemente, né? E aqui, ó, 1 dividido por 10 é 0,1, ele seria bem próximo do zero. Então, aqui, aparentemente, né, eu tenho a mediatriz, aparentemente não é nem a relação 1, nem a 2, nem a 3, e se eu estiver correto, já temos a resposta, a letra D.
né? Então, aparentemente, tudo indica que é a letra D, se a minha interpretação ali foi correta. Vamos ver nos cálculos. Então, aqui está a mediatriz. Qual desses comportamentos aqui vai representar a mediatriz? Desenhada dessa forma, já deu para ver que a mediatriz passou entre 1 e 2. A interseção é o ponto B. Então, seria 5/3. Seria a letra D. Mas vamos confirmar isso em cálculo. Então, eu tenho a reta R em vermelho. Eu tenho a reta S, que é a reta mediatriz, que é uma dessas relações. Lá da geometria analítica, o coeficiente angular, que é esse cidadão que multiplica o x, né? Ele é ΔY sobre ΔX. Então, nesse triângulo aqui em vermelho, ó, ele é decrescente, esse coeficiente tem que dar negativo. Se eu pegar esse ângulo aqui e fizer cateto oposto sobre cateto adjacente, ó, ΔY sobre ΔX, né? ΔY é o y final menos inicial, 4 menos 1. Olha lá, y final menos inicial. O ΔX, x final menos o x inicial, fica 4 menos 1, aqui ó, 4 menos 1 e 2 menos 3, está aqui. Ficamos com 3 sobre menos 1, que dá menos 3. Repare que o coeficiente angular da reta R é negativo, e era para ser mesmo, porque ele é decrescente. Bom, agora como é que eu faço para encontrar o coeficiente angular da reta S? Eu tenho que saber lá também que uma das propriedades da geometria analítica, que duas retas perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares dessas duas retas é menos 1. Dá para demonstrar isso também lá utilizando tangente, né? Utilizando gráfico. Mas a demonstração é outro assunto, tá? Então, coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S é menos 1. Então, o coeficiente angular de R é menos 3. Tá aqui. Eu passo menos 3 dividindo, eu tenho o coeficiente angular da reta S, da mediatriz, é 1/3. Então, repare, 1/3. Estamos corretos naquela interpretação inicial. 1/3. Agora, falta identificar o ponto B, 5/3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a reta S, que é essa aqui, ó, y de S, vai ser o coeficiente angular de S, que é esse aqui, vezes o coeficiente linear que eu quero encontrar. Então, ficamos assim, ó, 1/3, né? Mas agora, repare que eu tenho um ponto em azul aqui, ó, 2,5, 2,5. Se eu jogar aqui 2,5 para o x e o y 2,5, eu encontro o b. Então, para 2,5, 2,5, eu tenho 2,5, substituo aqui. Eu vou multiplicar por 3 dos dois lados. Aqui vou ter 7,5, 2,5 e 3b. Olha lá, multiplicando por 3, eu chego nessa situação, aqui está. Eu passo 2,5 subtraindo, ficamos com 5. Passo 3 dividindo, 5/3. Então, eu tenho que a reta y de S, que é essa mediatriz aqui, que representa para mim o conjunto infinitesimal de posições que a câmera 3 poderia ser colocada, é o coeficiente angular 1/3 mais 5/3, como eu já havia previsto lá atrás, por análise da interpretação da reta. Tem no canal Serjão Matemática interpretação de funções, muito importante, porque você chega à resposta da questão, muitas vezes sem necessitar do cálculo. Beleza, galera? Aqui está a alternativa, então, de letra D, R4, para representar a posição que essa câmera poderia ficar. Pessoal, se fez sentido para você, dá o joinha para mim, dá o like, se inscreve no canal Serjão Matemática. Toda semana eu estou lançando conteúdo aqui para te ajudar. Então, se você quer melhorar seu desempenho em matemática, fica comigo. Vamos à próxima questão. Grande abraço.